Estamos ao vivo, começando agora neste momento a falar sobre modelagem de cursos online. Tudo bem? Bom, a transmissão de hoje é para poder trazer um pouco desse como criar um curso online que conecte, que engaje e que encante os participantes, certo? Bom, e o que a gente tem de importante nisso daí? A importância de criar um curso online que não seja só um acumular, né, de conteúdos, que não seja só você disponibilizar uma série de coisas, né, que você acha que está conectado, mas que na realidade é simplesmente entrega de dados, que não vai fazer muita diferença, não é mesmo? Bom, fazer a modelagem de um curso é mais do que isso, é mais até do que o próprio design instrucional. Porque dentro do design instrucional, você pensa muito inicialmente em relação a essa mecânica do curso, a como que vai ser a distribuição como que vai ser a distribuição dos conteúdos, a distribuição das atividades, como que isso funciona dentro do curso online, certo? Bom, e aí, como que funciona? Como que vai funcionar isso? Vai funcionar com você desenvolvendo material específico para o curso, certo? Bom, e aí sim, isso é o grande diferencial. Se você consegue fazer esse mapeamento inicial para poder identificar quem é o seu público, consegue saber quem que está chegando para você e se essa pessoa que o seu curso está atraindo é exatamente o público que você espera, bom, aí sim você começa a fazer a modelagem. Existem algumas coisas que são diferentes dentro dessa proposta. E vamos ver como é que isso funciona. Bom, como é que tá, né? Espero que você esteja me escutando aí muito bem, tá? Porque a gente tem muita coisa para poder conversar, certo? Bom, dentro disso daí, quando você começa a pensar num curso, muitas vezes a gente se empolga com o conteúdo do curso, se empolga com aquilo que você quer transmitir dentro do curso. Só que o curso não é só um conteúdo muito legal, não é só um tema muito interessante, porque isso não vai manter as pessoas motivadas por muito tempo. O que faz com que elas se motivem e o que elas avancem dentro do curso são as atividades que você propõe. Você propõe integrando um conteúdo que foi apresentado numa determinada mídia, que tem o interesse e a aplicabilidade dentro do cotidiano dessas pessoas e com as quais elas podem sim, né, avançar, adaptar, fazer algo diferente. Então é aí que está, né, a grande sacada na hora de você estar modelando o curso, né? A modelagem, ela depende sim de você conhecer bem esse público e conhecer bem o conteúdo que você está trabalhando. Quando você conhece os dois, aí você é capaz de conversar com essa pessoa. E quando você conversa, você utiliza uma estrutura dialógica. E onde que você pensa isso dentro da montagem do seu curso? É na matriz? É quando você pensa a estrutura do curso? Não. É no momento onde você está desenvolvendo os materiais para o seu curso. É quando você começa a desenvolver quais são os conteúdos que vão ser mais interessantes para você colocar, né, seja em tela, seja em vídeo, seja em texto, e para que isso possa, no final de cada etapa, virar uma atividade, que você possa trabalhar isso como atividade. Aí é a grande diferença, né? Isso daí faz com que você consiga desenvolver um processo que te aproxima mais desse participante, que te aproxima mais dessa pessoa que está interessada, né, no seu curso. Tá.
Mas vamos lá, a gente tem duas situações. A gente está falando de modelagem e, como eu falei, a modelagem ela vai além do design instrucional. Fazer a modelagem de um curso não é só pensar essa estrutura, como que funciona esse encadeamento de conteúdos, mídias, atividades. Vamos supor que você vai desenvolver um curso, certo? E quando você vai desenvolver esse curso, você precisa de pensar se você já tem essa demanda, e se você vem de uma instituição, se você trabalha, né, já com desenvolvimento de curso, você tem uma demanda. Então, você já tem um público pré-mapeado, você já tem um problema levantado. Então, já te passam algo que você precisa de fazer. Então, você não vai questionar, você vai trabalhar em cima desse perfil que foi determinado. Sabe aquela história de identificar quais são os requisitos de participação, qual que é o perfil dessa pessoa, né? Quem pode participar e quem não pode? Pois é, quando é um curso fornecido por uma instituição, ele já te coloca isso. Mas vamos supor que você seja professor ou seja um empreendedor que está querendo transformar a sua expertise e a sua experiência num curso online. Você não tem isso mapeado. Você tem algumas hipóteses. O fato de você ser, por exemplo, um avatar transformado, faz com que você possa, sim, desenvolver esse conteúdo pensando nessa pessoa. Mas você está pensando em você enquanto avatar, em você enquanto público-alvo desse conteúdo, certo? Bom, isso é um ponto de partida, mas não significa que você sempre vai encontrar outras pessoas exatamente com o seu perfil. E como que você precisa fazer? Bom, é aí que você tem que partir para essa identificação, para essa segmentação, que você vai trabalhar com esse perfil de público que, de repente, tem interesse nesse assunto que você vai tratar. E aí é um pouquinho diferente quando você desenvolve um curso, você modela um curso para uma instituição em que você precisa atender a demanda, os interesses da demanda e os interesses do demandante, que é aquela pessoa que está te cobrando, que te fez a proposta, que está, né, levando você a desenvolver esse curso. E o caso de você estar fazendo o curso sozinho, de você estar pensando nessa demanda pré-existente e quem seriam essas pessoas que têm interesse no seu curso, que têm interesse no seu tema. Essa é uma diferença. Porque, de um lado, você já tem a coisa mapeada. Muitas vezes são funcionários da empresa, se for o caso de capacitação, ou são cursos acadêmicos voltados para um determinado público. Quando você desenvolve o curso como professor, como docente online independente ou como empreendedor, quando você traz a sua expertise e o seu conhecimento para dentro de uma plataforma, você precisa levantar e fazer um mapeamento prévio desse público. Quem são essas pessoas que estão chegando? Quem são essas pessoas que estão interessadas naquilo que você tem para passar? Quem são essas pessoas e o que elas estão consumindo? Existe concorrência para tudo aquilo que você está oferecendo? Quem é essa concorrência? Quem faz essa concorrência? Né? Como que isso acontece? A partir desses dados, você tem condição de sim estar desenvolvendo algo que seja muito mais aderente ao seu público, algo que seja muito mais interessante, certo? Bom, mas e você que está aí? Se você está assistindo agora o replay, né, ou se você já está aqui ao vivo com a gente, coloca aí de onde que você é, né? Você está desenvolvendo algum curso? Tem algum interesse específico? Né? Alguma área específica dentro desse processo de modelagem? Vou te falar que a modelagem ela tem alguns gargalos, principalmente nessa construção da linguagem dialógica. Porque essa linguagem dialógica não é simplesmente construir diálogos, claro que não. E nem transformar isso numa linguagem infantilizada. É você estabelecer ponto de contato, né? Utilizando
as expressões coloquiais, utilizando aquela linguagem do dia a dia, simples, objetiva, direta, sem muitos termos técnicos, sem muito rebuscamento. Mesmo que o seu conteúdo ele demande isso, mas vai ficar para outro momento, vai ficar para um glossário, vai ficar para algum outro texto complementar ou algum outro texto de suporte, onde você pode sim e deve trazer essas expressões mais elaboradas, certo? Quando falamos de modelagem, falamos das etapas. Eu tenho etapas, etapas que precisam ser cumpridas, etapas de produção, como em qualquer outro projeto. Desenvolver um curso também é um projeto. Então, tem as etapas de produção. E essas etapas de produção, elas são essenciais para que tudo funcione. Mas eu vou te contar que o miolo da produção é o que mais empaca. Desenvolver o conteúdo, transformar esse conteúdo para a mídia que é mais adequada. Escolher o formato, disponibilizar isso numa plataforma, numa área de membros e criar atividades para que as pessoas, né, os participantes, eles passem pelo conteúdo e se conectem com o conteúdo seguinte, é o desafio. Por isso que você precisa testar tudo antes. Num curso institucional, muitas vezes isso não é feito, mas é lançada uma turma piloto, é validado com pares, é validado com pessoas que têm o interesse, né, em estar desenvolvendo o material. Sim, mas o que acontece? Quando você está desenvolvendo, né, um curso online, você precisa de testar com esse público antes, testar pequenas peças de conteúdos, testar teasers, fazer conteúdos em diferentes mídias para poder ver se esse conteúdo, no formato que ele está disponibilizado, realmente alcança esse público. E tá aí, como que você vai calcular essa carga horária? Como que você calcula a carga horária para os seus cursos? No presencial tá fácil, porque vai ser exatamente aquele tempo que você está disponível durante os encontros. É aquele tempo, não extrapola. Mas no online, você praticamente está à disposição 24 horas. E como que isso vai funcionar? Tá, as pessoas entendem que não é 24 horas, apesar de que já escutei casos muito interessantes na época lá do início da EAD, de alunos que muitas vezes não mandavam mensagens ou não mandavam e-mails com medo de acordar o tutor, o professor, né? Afinal de contas, poderia estar chegando na caixa dele e incomodando. Pois bem, hoje a gente tem o WhatsApp. E se você não lembrar de colocar o celular no silencioso, pode sim ser pego de surpresa por alguma mensagem de aluno no meio da madrugada. Afinal, a educação à distância, o curso online, ele foi feito para você fazer em qualquer hora, em qualquer lugar, dentro do seu tempo e do seu ritmo. Então, se o meu tempo e o meu ritmo é de madrugada, vai ser nesse horário que eu vou tentar me contatar com o mediador, ou com o professor, ou com o produtor do curso, certo? Bom, e aí como que vai funcionar isso? A partir do momento que você começa a desenvolver esses materiais, né, você precisa sim trabalhar com mídias diferentes e testar mídias diferentes. A mesma mídia que vai para dentro do seu curso. Você vai testar roteiros diferentes, formas de roteirização diferentes. Há uma semana, mais ou menos atrás, ou um pouco mais do que isso, eu tentei disponibilizar uma série de vídeos, né? Faça o seu curso online. Nessa série, que era composta de 4 vídeos, né, você tem uma ideia de algumas dicas e estratégias muito importantes para você estar desenvolvendo e modelando esse curso. Sim, são aplicações diretas, bem práticas, que você pode ficar atento na hora de fazer o desenvolvimento do curso. Sabe por que eu chamo a atenção disso? O que a gente mais vê por aí são pessoas desenvolvendo curso simplesmente empilhando conteúdos. Um curso online não é um livro, mesmo que ele seja construído dentro de uma trilha de módulos, de capítulos, ele não é um livro. Ele foi feito para ser vivenciado, experimentado. Então precisa
ter atividades para que esses conteúdos eles possam ser levados para a prática. E para eles serem levados para a prática, você precisa muito bem conhecer o público que está chegando no seu curso, para saber se a forma como você está apresentando a atividade se encaixa na prática dessa pessoa, certo? Tudo bem, você vai traçar um perfil. E olha, quando você segmenta, você vai identificar que às vezes você tem até 8, 9 perfis diferentes que chegam para você. Tá, mas o seu curso ele não vai ser feito para esses 9 perfis. Você vai desenvolver o curso pensando em um perfil, quando muito 2, e que estejam bem próximos, para que você possa, sim, estar atendendo as particularidades dessas pessoas, para que você possa estar atendendo as expectativas dessa pessoa, conversando na linguagem dela, utilizando mídias que façam sentido para o dia a dia dela. O que adianta você, de repente, pensar num curso lindo todo em vídeo, mas que as pessoas que acessam o seu curso não têm tempo para ver o vídeo, não tem tempo, não tem nem equipamento suficiente para poder estar assistindo essas aulas em vídeo. Mas se você disponibiliza em áudio, ou de repente se você trabalha com alguns esquemas encadeados com atividades, levando essa pessoa a consultar outros materiais, você pode sim conseguir um bom aproveitamento. Olha, e aqui não estou nem levantando para você a diferença entre fazer um curso onde o foco é informação, dados que vão gerar informação, e um curso que está focado em gerar transformação. São duas coisas totalmente diferentes. Se eu estou entregando dados para que a pessoa transforme isso numa informação consistente, coerente e que ela faça uso disso, perfeito. O meu comprometimento, ele é grande, mas ele é bem menor do que se a minha promessa é uma transformação. Você consegue ver a diferença? Porque na informação, cada um tem a sua interpretação, o seu ponto de vista. Por mais que eu consiga detalhar, que eu consiga esmiuçar, colocar em detalhes aquilo, dificilmente eu vou conseguir cobrir todos os significados. Dificilmente eu vou conseguir fazer com que a pessoa ela entenda exatamente aquilo. E olha, você tem que tomar muito cuidado com a linguagem. Por isso, você utilizar uma linguagem em que você conversa com essa pessoa de forma clara, simples, sem muito rebuscamento. E por quê? Para que a pessoa te entenda, para que ela consiga entender aquilo que você está fornecendo exatamente da maneira que você pensou. Lembra, nem todos os cursos eles têm mediação, nem todos os cursos têm alguém para acompanhar. E se eu não tenho alguém para acompanhar, tem que estar muito bem mastigado, muito bem esmiuçado todo esse conteúdo, para que a pessoa entenda. Se eu tenho mediador, fantástico. Só que mesmo assim, se eu quero gerar uma transformação, cada conteúdo que eu disponibilizo dentro da minha plataforma, dentro do meu curso, ele tem que ter uma ação para que o meu participante possa verificar a prática daquilo que está sendo disponibilizado. Ele precisa aplicar aquilo. Olha, tem muita gente que lê e entende. Mas lembra daquela história, né, da pirâmide de aprendizagem? Quando você aplica ou quando você ensina, quando você coloca em prática tudo aquilo que está sendo feito, você ganha muito mais. Você consegue sim fazer, né, a diferença, fazer com que essa pessoa transforme. Essa transformação não é uma coisa que você impõe, é algo que você costura do conteúdo para a atividade, para a entrega que você faz. Você traça um caminho, mas lembra, as pessoas elas não pensam linearmente. E
os seus participantes, os alunos dos seus cursos, eles não vão pensar exatamente como você. Então, a modelagem, ela precisa ter uma certa flexibilidade. Ela precisa oferecer opções de caminhar dentro desse percurso. Ela precisa, ao você montar um curso, ter um material que é o mínimo, que é aquele mínimo que vai fazer com que o seu participante alcance o objetivo. Mas ele tem que ter o complementar. O complementar, que é o up, o extra, que vai satisfazer aqueles que são mais empolgados, aqueles que são mais interessados, e que vai trazer também o salto seguinte. As pessoas, elas não percorrem o curso de forma linear, mas nós disponibilizamos e pensamos cursos de forma linear. Mesmo as estruturas de gamificação que têm sido disponibilizadas hoje, elas preveem uma certa trilha. Elas fazem a previsão de atividades pontuais que precisam ser realizadas num percurso linear. E aí eu fico pensando na história do game. Se você alguma vez jogou um videogame, né, você sabe que quando você compra o jogo, ele estabelece uma trilha, onde você precisa percorrer num determinado sentido. Exato. E esse sentido, ele muitas vezes é único. Oi, Bruno, tudo bem? Esse sentido muitas vezes é único. E quando ele segue nessa direção, ele acaba zerando o jogo. E quando ele zera o jogo, o que acontece? Ele passa a poder percorrer todas as fases em diferentes trilhas. Aí sim, esse pensamento não linear que ele tem pode ser utilizado para ele jogar do jeito que ele quiser, no caminho que ele quiser, com o personagem que ele escolher. E por que a gente não pode fazer isso dentro da nossa proposta de curso? Tá aí. Quando você modela um curso, que é diferente de simplesmente você pensar nessas caixinhas separadas, você tem que pensar nesse raciocínio, nessa forma diferenciada de construir esse caminho. Para poder fazer isso, você precisa conhecer quem é esse seu público, quem é o perfil desse avatar, quem é essa persona que está interessada naquilo que você está fornecendo. O que é que ela vai buscar ao ela se inscrever no seu curso, ao ela consumir os seus materiais? O que ela está buscando nisso? Qual que é o interesse maior dela? Pois bem, isso daí é muito importante para que a gente possa estar trazendo aí, né, um conteúdo diferenciado. Olha, transformar, e aí tem um outro cuidado também. Muitas vezes a gente observa que as pessoas elas trazem, né, os conteúdos de cursos presenciais para poder implementar isso no online. E como que você faz para transformar um curso presencial em um curso online? Porque até agora eu falei para vocês a respeito dessa construção de um curso online, como se não existisse nada anteriormente, como se você estivesse trabalhando a partir de uma ideia de uma proposta de tema para ser implementada no online. Mas vamos pensar que você, né, enquanto professor, enquanto palestrante, ou mesmo como empreendedor, você já faz isso no presencial. Você já tem essas palestras, já tem essas aulas, já tem um curso montado. Como que você passa isso para o online? Tem duas coisas aí que você precisa prestar muita atenção. Não é o mesmo curso. E por que não é o mesmo curso? No presencial, eu tenho olho no olho. Eu estou ali, verificando. Cada vez que eu converso, que eu coloco alguma coisa, o olhar dos participantes, o olhar dessa audiência, indica
se aquilo está sendo compreendido e até onde isso está sendo compreendido. Mas no online, eu não vou ter esse retorno direto. Sim, eu posso fazer momentos síncronos, eu posso ter aulas ao vivo. Mas o curso ele não é todo feito de aulas ao vivo. Eu preciso gravar, eu preciso fazer outras entregas, e para eu conseguir fazer isso, eu preciso entender como que esse conteúdo pode ser disponibilizado. Mais um motivo para que eu trabalhe com essa linguagem dialógica. Mais um motivo para que eu elabore os meus roteiros, para que eu elabore o meu material escrito, como se eu estivesse conversando com essa pessoa. Como se eu estivesse fazendo um bate-papo, uma troca de experiências. Eu preciso trazer cases, eu preciso trazer exemplos práticos, para que a pessoa que está do outro lado consiga entender como que ela vai pegar tudo aquilo e aplicar. Não tem como eu simplesmente trabalhar com teoria ou trabalhar com slides como eu posso trabalhar numa palestra. Não existe esse formato. Isso daí não vai alcançar nada. Você perde o engajamento e perde a motivação das pessoas. Você precisa sim ganhar essa motivação mostrando que você sabe que aquilo que você está ensinando tem várias aplicações. E como que essas aplicações elas se dão? Aí você dá o case, dá o exemplo e marca a atividade. As atividades, elas existem de dois formatos. Eu posso ter, dentro de um curso autoinstrucional, que é aquele que não tem tutoria, que dentro do marketing a gente fala que é o curso que está no perpétuo. Pois é, essas atividades, elas precisam levar a pessoa a querer realmente executá-las, a fazer sentido aquilo. Porque só se elas executarem que elas vão obter os resultados. Analisar os resultados que você fornece não vai fazer diferença para a cabeça dela. A nossa cabeça, ela não entende isso. O exemplo do outro dificilmente serve para a gente, né? Nós precisamos nós mesmos aplicar e verificar que aquilo é real. Meio estilo São Tomé, né? Aquela história de ver para crer. Pois é. Então, quando você faz essa adaptação, você tem que pensar e tem que conhecer muito bem quem que é o seu público no presencial, porque no online esse público pode ser diferente. Você pode acabar identificando um outro perfil paralelo e ter que trabalhar com as dúvidas, com as objeções, com as restrições que esse público traz. E as dificuldades, tá? Normalmente, o público que estuda online, ele vai estudar naqueles intervalos. Não é igual o presencial, que a pessoa tira, às vezes, um dia inteiro, 2 dias, uma semana, para poder estar ali, presente e concentrado. A pessoa que está estudando online, muitas vezes, ela está com várias abas abertas no computador. E, poxa, ter que dividir a atenção com o Facebook, WhatsApp, Snapchat, olha, eu vou te dizer que é um desafio. Então você tem que trazer uma proposta que é muito interessante, para que a pessoa se conecte com você, para que ela esteja ali presente, para que ela realmente participe. E não vem com essa me dizer que o público adulto ele é automotivado, que ele está acostumado com estudos autônomos, que ele sim, quando engaja em alguma coisa, ele vai até o final. E aí, a gente sabe que não funciona desse jeito. Funciona até um determinado ponto. E como que vai ser o resto? Ele precisa de um certificado, ele precisa de apresentar aquilo no trabalho, isso vai ajudar ele a fazer um salto na carreira, a conseguir mais alguma coisa? Beleza. Mas mesmo assim, não me garante que ele vá simplesmente clicar o vídeo para poder dizer que assistiu, ou que ele vai passar tela a tela. E se a proposta que eu faço é uma proposta hipermediática, onde eu integro vídeo, texto, áudio, como que fica isso? Como que eu vou saber que esse participante realmente alcançou resultados? Por isso que, independente de qual que é o formato e qual que é o propósito do curso, é importante que você estabeleça pontos de conexão.
que você consiga sim ter um canal de contato com esse participante, que você consiga entender a demanda desse participante e onde que ele quer chegar. Isso faz a diferença. Quando a gente fala em desenvolvimento de modelos de design instrucional, não é pegar o conteúdo e colocar ele em caixinhas. Não adianta você simplesmente roteirizar determinados conteúdos, gravar vídeos e colocar encadeado. É a linguagem, é a prática, é a forma como você traz esse participante de volta, como você relembra ele os conteúdos que foram ensinados antes e que leva eles para os conteúdos que vão ser ensinados depois. Que você faz como se fosse um romance, ou como se fosse uma novela, onde você encadeia os capítulos e faz com que as pessoas continuem ali o tempo inteiro, torcendo, vibrando e querendo mais. Então, para isso, existem estratégias. Não assim, qualquer um pode fazer um curso? Pode. Qualquer pessoa pode desenvolver o curso. Principalmente se você for apaixonado por aquilo que você quer ensinar. Mas você precisa realmente ensinar e fazer uma entrega que seja consistente. O que a gente vê muito por aí, né, quando eu falo que fazer um curso não é só empilhar conteúdos, que fazer um curso não é só disponibilizar uma quantidade enorme de vídeos, ou mesmo mapas mentais que parecem centopeias, porque você nunca chega ao fim, é porque você está trabalhando com pessoas. E pessoas que têm um ritmo próprio, que têm problemas, que têm situações cotidianas com as quais elas precisam de lidar. E se ela se inscreveu, ela precisa daquilo também. Por que os índices de evasão são muito altos? Se você comparar o curso à distância com o curso presencial, os índices de evasão são muito parecidos. Só que no online eles ficam mais gritantes, porque muitas vezes as pessoas elas pedem reembolso, elas usam da garantia, ou elas ficam insatisfeitas e jogam na rede. No presencial, dificilmente você vai ver isso acontecendo, mas você vai ver pessoas que não chegam até o fim, que largam cursos superiores, que largam especializações, que compram muitas vezes cursos livres ou cursos de capacitação e não conseguem aproveitar quase nada, porque elas não conseguem identificar isso dentro da prática delas. O que nós fazemos com os cursos é construir pontes entre a teoria e a prática. Independente do estilo de aprendizagem, seja ouvindo, seja vendo, seja fazendo, não interessa. Se você não consegue levar a teoria para a prática, se você não consegue mostrar que a prática o motivador, a teoria de nada vale. Hoje em dia a gente tem o Dr. Google que te resolve tudo. Qualquer coisa que você precisar, ele te dá. Né? Ele tem aí uma série de conhecimentos, ele tem uma série de acesso a várias pesquisas de universidades, de cientistas, de autores, tem livros abertos, e se não está o livro todo aberto, tem várias páginas. Então a questão não é o conhecimento, não é a consistência, não é a quantidade de conteúdo que se põe, é a qualidade e como essa ponte é traçada entre a teoria e a prática. Por isso que criar cursos online que engajem e que encantem os participantes não é tão simples assim. Primeiro você conhece, identifica quem é esse seu público. Depois você trabalha com esse material para que esse material seja material que chegue à expectativa desse público. Que esse material esteja na linguagem que esse público fala. Que faça parte, né, daquilo que ele está desenvolvendo. Que tenha aplicabilidade, que ele possa utilizar isso na prática. Depois, atividade, porque ele precisa de testar. Bom, eu disponibilizei, né, um e-book que fala de 5 estratégias que eu utilizo no desenvolvimento de curso. São estratégias para você poder estar aplicando tudo isso que eu falei aqui. Né? O que eu estou falando sobre a modelagem, eu trago dentro desse e-book.
Então, essas 5 estratégias são chave dentro do processo de desenvolvimento. Com elas, você já consegue dar um grande salto, entender como que isso funciona. Mas aplicar essa estratégia, ela tem, né, assim, ela depende de você estar fazendo um pouco mais. Eu também trago, né, as dicas de vários livros que realmente fazem a diferença na hora de você estar desenvolvendo o curso, tá? E por quê? Poxa, o que eu estou trazendo para você é um trabalho que eu venho desenvolvendo há mais de 15 anos. Pesquisando, eu também já dei aula no presencial. Muitos dos meus cursos, eles vieram do presencial para depois trabalhar no online. E tudo isso vai, com o passar do tempo, nós tivemos outras mídias, tivemos tecnologias que foram avançando, e esses livros, eles são importantes se você quer ir além dentro desse desenvolvimento de curso. Se você vai só aplicar para desenvolver o seu curso, nesse momento, durante esse processo, perfeito. Você não precisa de ficar pesquisando bibliografia a respeito do desenvolvimento de material, de tecnologias educacionais, de como que isso funciona. Mas se você está pensando em atuar como designer instrucional ou pensando em atuar no desenvolvimento de cursos de outros produtores, olha, vale a pena. Vale a pena você consultar, vale a pena você ter alguns livros, né, como fonte de consulta, né? Porque quando eu penso, por exemplo, olha só, esse daqui é só sobre produção de conteúdos. Mas assim, poxa, mas são conteúdos educacionais, o meu curso ele não é voltado para isso. Mas aqui eu vejo construção de materiais em diferentes mídias e diferentes formatos, que podem ser utilizados em qualquer situação. Né? A Andrea e a Sabrina, elas fizeram um material que cabe tanto para o corporativo, quanto para o institucional, para o ensino formal, quanto para cursos livres. O que nós precisamos de fazer é adaptar esse material. É pegar as coisas que são mais importantes e mais interessantes e poder desenvolver para a gente. Eu fiz um compilado de algumas dicas, né, de livros. E aí você também pode estar recebendo isso a partir do momento que você baixe, né, o e-book das 5 estratégias para poder desenvolver um curso online de sucesso. Mais do que isso, é só dentro do curso de modelagem, tá? E qual que é a proposta do modelagem de cursos online? O curso de modelagem, ele foi pensado exatamente nesse desenvolvimento. Quais são as grandes dificuldades? Quais são os gargalos? Por onde começar? O que fazer primeiro? Como que eu vou pensar esse curso? O modelagem de cursos online, ele trabalha com 8 módulos. 8 não, são quase 9, porque eu coloquei o módulo 0, um módulo de construção de projeto. Porque tudo começa com um projeto. Você precisa ter esse pré-projeto para poder organizar na sua cabeça o que é que você vai fazer enquanto curso, certo? Então, isso é muito importante. Durante esses 8 módulos, você vai construir, não a construir a sua matriz, construir a proposta de interação, construir alguns materiais para poder desenvolver, porque é importante que você tenha pelo menos o seu primeiro módulo pronto para poder colocar seu curso para rodar. Você precisa validar tudo isso. Você precisa validar o que você está desenvolvendo e você precisa testar. Mesmo que você tenha um conteúdo muito bom, muito extenso, na hora que você transforma isso num curso online, você precisa testar com esse público diferente, que não é o mesmo que está ali olho no olho com você, certo? O curso de modelagem, ele começa essa semana, né? Ele está marcado para a data de início dele é hoje, mas nós estamos com inscrições abertas até o dia 20/4, certo? Teremos uma aula inaugural aberta também para poder explicar um pouco mais como que é essa primeira aula do curso. Ela sempre é fantástica, né? E apresenta uma série
série de detalhes de como que você pode estar trabalhando com isso, certo? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí, que a gente ainda pode pega uns minutinhos aqui para a gente ainda responder se você tem alguma dúvida em relação a esse processo de modelagem. E como que funciona, onde que você pode aplicar, né? Modelagem de cursos é quase tema para mais do que pós-graduação. Mas tem muita coisa que você aplica ali, direto, na prática, e que pode fazer uma grande diferença para o seu aluno, né? Especialmente essa possibilidade de você estar mais próximo dele. Ó, vai sair aí a segunda edição do Educação Sem Distâncias, né, do Romero Tori. Eu falo que ele, para mim, foi assim, um grande incentivo, né, porque eu sempre ficava pensando, poxa, por que educação à distância? A gente está tão próximo e tem essa possibilidade de contactar com pessoas do país inteiro, do mundo todo, de levar essa mensagem diferenciada, de trocar experiências e fazer essa experiência intensificar a prática. Então, olha só, aproveita, deixa o seu comentário que eu te respondo depois. Se você está assistindo no replay, pode ficar tranquilo, porque você colocando o seu comentário, a sua dúvida, a sua questão, eu vou estar voltando aqui e respondendo para você, trazendo aquilo que você precisa para poder dar esse próximo passo, a informação que estava te faltando. E aguarde, que em breve a gente faça outra live para poder trazer mais detalhes para vocês sobre esse universo que é a modelagem de curso, estratégias de produção de conteúdo, como que eu conecto essas pessoas, as estratégias de mediação e interação. Tem muita coisa boa por aí, tá joia? Então é só deixar o comentário que eu volto aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado de tudo aquilo que vocês já assistiram, né? E deixo o meu abraço aqui para vocês, certo? Tchauzinho, até a próxima!